Oi, gente, boa noite. Só me dá um alô se tá travando aí. Se melhorou aí a conexão. Tá travando aí, Ana, ainda? Só me passa um feedback aí, gente, se tá travando muito. Oi, gente. Agora não? Ah, tá. Melhorou agora, né? Tá voltando ao normal. Ah, que bom, gente. Então, bom, como a gente tava no início da live, eu vou iniciar do começo, tá bom, gente? Vou repetir o que eu falei aqui pra vocês, tá? Então, a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre como se tornar referência no mercado da estética. Pode servir também para as pessoas que queiram ser referência em outras áreas, tá bom? Então, assim, gente, eu vou falar sobre alguns passos para vocês que vocês podem seguir, tá? E a referência vai ser uma consequência do que você vai fazer, dos seus atos e da sua postura como profissional, tá? Então, assim, que nem eu tô colocando na nossa maratona, né, que a gente tá fazendo, quem é vivo sempre aparece, tá? Então, a nossa era hoje são as mídias digitais, né? E a gente tem que ser constante nas redes sociais, fazer vídeos, fazer stories, colocar dicas, resultados de antes e depois. Então, assim, sempre você tem que estar mostrando aí o seu rostinho, mostrando aí a sua performance como profissional para as pessoas, certo? Porque para você ser lembrado, você tem que estar sempre sendo visto, tá? Não tem como as pessoas conhecerem você se você ficar escondida lá na toca. Tem que sair, tá, gente? Tem que mostrar a cara mesmo. Então, para quem tem vergonha ou não tem tanta desenvoltura, isso a gente adquire, tá? Que nem eu falo pra vocês, não é fácil. Eu vejo que é bem difícil de fazer, mas não é impossível. E é algo que nós temos que tomar como rotina, tá? Então, sempre aí buscando mostrar o rostinho de vocês, explicar sobre os procedimentos, explicar sobre os seus produtos, tá bom? Para vocês gerarem aí uma conectividade com as pessoas também, tá? Porque como eu já disse, gente, aliás, como eu disse ontem, o Instagram, Facebook virou o nosso currículo. Então, quando a pessoa quer buscar sobre você, quando tem uma indicação, a primeira coisa que ela pede para outra é Instagram, tá? Para ver o seu trabalho, certo? Meninas, eu falei sobre inovação, tá? Então, inovar é preciso. A gente precisa trazer coisas novas. A estética, ela muda muito rápido, ela está em constante evolução e a gente tem que evoluir junto, tá? Porque se você ficar na mesmice, você vai se tornar obsoleto. E o profissional que não traz novidades para os seus clientes, eles vão acabar perdendo clientes, tá? Mas, Tiago, e os clientes que são fiéis a mim? Os clientes que são fiéis, eles vão continuar fazendo os mesmos serviços. Porém, se tiver alguma coisa nova lá na esquina, ele vai atrás para ver também, tá? Então, a gente tem que inovar sempre. Dá pra gente trazer todas as inovações que vêm da estética? Nem sempre, tá? Às vezes a gente tem que ter os pés no chão também e ser realista com o público que a gente atende, tá? Gente, pra quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindas, tá? Se tem alguém aí que tá aí pela primeira vez, vou explicar para vocês que nós estamos fazendo uma maratona de estética inteligente, tá bom? Que começou dia 22 de fevereiro e nós vamos até 8 de março falando sobre assuntos muito relevantes para a estética, tá? E aí, para quem ainda não se cadastrou, gente, para participar dos nossos grupos, clica no link lá na minha bio para você se cadastrar e participar dos grupos, que todo dia eu tô mandando alguma coisinha diferente lá que pode agregar para vocês, tá bom? Então, continuando aqui falando de inovação.
Nem sempre, gente, nós conseguimos trazer todas as novidades que tem na estética, tá? Mas tem várias coisas, às vezes com custo um pouquinho mais baixo, que a gente pode atrair mais clientes, tá? Que nem eu falei anteriormente da limpeza de pele. Hoje tem vários tipos de limpeza de pele. Limpeza de pele 6D, 3D, orgânica, perfeita, magnífica. Mas são esses nomes diferentes que vão fazer ou atrair os clientes, tá? Porque eles vão ficar curiosos em saber qual que é a diferença dessa limpeza de pele. Porque eu já fiz uma limpeza de pele e não era assim, tá bom? Então, e agregando coisas nos procedimentos que a gente já faz, isso também é uma forma de inovação. E para o cliente, gente, é uma novidade. Uma máscara que você coloca diferente, uma massagem com manobras diferentes, com acessório diferente. Isso é inovação. E às vezes a gente pode colocar algo que não custa tanto, mas que para o cliente vai ter muito valor, tá? Agora, falando de máquinas, de técnicas, é algo que a gente tem que estudar um pouquinho. Então, assim, ver se isso vai ser viável para o público que você atende e aonde você está, tá? Então, mas sempre nós temos que trazer algo diferente para os nossos clientes, até para você não se tornar obsoleta, tá bom? Meninas, estudar sempre, tá? Então, assim, eu sei que não é só na nossa área, é todas as áreas, a gente tem que estar sempre estudando, isso não para. Eu falo que a gente tem que tirar todo dia 1, 2 horas para você ver sobre algum assunto, para você ver sobre algo que você tem dúvida, ou até mesmo pra gente ver o que tá acontecendo aí no mercado, tá? Eu sou uma pessoa que eu tiro a parte da manhã, antes de eu iniciar o meu trabalho, antes de eu iniciar o meu dia, antes de eu tomar o meu café, tá? Porque o café pra mim, ele é sagrado. Então, assim, eu super amo café. Mas antes de eu tomar meu café, eu começo a dar uma olhada no que está acontecendo, ou é um tempo que eu retiro para eu pesquisar sobre algo que me chamou a atenção, tá? Então a gente tem que ter essa rotina de todos os dias a gente tirar um tempo para olhar sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou até mesmo para tirar algumas dúvidas, tá bom? Outro ponto aqui, gente, que isso vai ser muito relevante para todo mundo, para qualquer área, para qualquer pessoa que quer crescer, quer ser lembrado e quer ser referência. Primeiro ponto, gente, pense grande, tá? Ai, Rutiane, mas eu tenho só uma salinha, eu atendo sozinha, os clientes que eu atendo pagam as minhas contas, não tem, vamos colocar assim, não tem para onde eu ir, né? Eu sei que muitas de vocês ou colegas de vocês pensam assim. Só que assim, gente, nós temos que ter um objetivo na nossa vida. Nós temos que ter um foco. E nós temos que crescer todos os anos. Não crescer de tamanho, tá? Crescer como profissional. Todo ano você tem que ter um balanço, uma referência do quanto que você evoluiu. E uma das formas da gente ver isso é você fazendo uma organização financeira para ver quanto que você faturou todo mês. E no final do ano, gente, a gente faz um balanço. Por exemplo, ano passado eu tive uma média de faturamento de 5 mil por mês. No ano, isso vai dar o quê? 5 mil, 60 mil, né? Ano que vem, gente, a gente tem que crescer pelo menos 10% a mais do que você fez ano passado. Então, a gente tem que ter foco. Então, a gente tem que pensar grande, tá? Então, a gente tem que pensar grande porque todo mundo quer evoluir, certo? Então, a gente tem que ter esse termômetro de quanto a gente está evoluindo com o nosso trabalho. Rutiane, ano passado eu tive um faturamento anual de 60 mil, esse ano foi 30. Você cresceu? Não, muito pelo contrário. Você reduziu, tá? E vou falar uma coisa pra vocês, gente, ninguém quer andar pra trás. Todo mundo quer andar pra frente, tá bom? Então, assim, se você quer trocar de carro, se você quer comprar uma casa, se você quer fazer a viagem dos sonhos, se você ficar no mesmo lugar, você não vai fazer. Você tem que sempre que evoluir e pensar grande.
tá? Um pouquinho de ganância, gente, não faz mal a ninguém, tá? A ganância é pro lado bom. Não tô falando pra vocês serem gananciosos e querendo o que os outros têm. Não. Ganância é pra você sempre evoluir, certo? Outra coisa, gente, pra gente conseguir pensar grande, a gente tem que começar a seguir profissionais grandes, pessoas que sejam exemplo pra gente, tá? Porque isso nos dá motivação para também evoluir como profissional, como pessoa também, tá? Que isso contribui muito. Seguir grandes marcas, também isso é importante, gente. Por quê? Porque a gente vai ver o que aquela marca tá fazendo para ser diferente no mercado, o que traz de novidade. Porque assim, gente, concorrência tem em todas as áreas. E por que aquela marca grande está se destacando naquele segmento? O que está se fazendo de diferente? E isso pode servir para você agregar no seu negócio, tá? Um grande exemplo para vocês, gente, eu vou colocar, por exemplo, a Apple, né? O que a Apple faz para ser referência no mundo inteiro? E olha que eu vou colocar para vocês, que são os aparelhos eletrônicos mais caros do mercado. Mas vamos olhar pelo lado assim mais profissional da coisa. O que eles fazem para ser sempre referência? Para gerar esse desejo nas pessoas, né? Porque a pessoa que ela tem um pouco mais de condição, ela vai querer o quê? Comprar um iPhone do que comprar um celular de outra marca, tá? Então, assim, vamos seguir as grandes marcas para ver o que eles fazem de diferente e o que eu posso agregar no meu negócio. São detalhes, gente. São detalhes que vai fazer você se tornar maior, referência e diferente dos outros profissionais, tá bom? Então a gente tem que estar atento aos detalhes também. E não adianta eu ficar perto de pessoas que são pessimistas, pessoas que pensam pequeno, pessoas que não vão pra frente. Isso vai fazer com que você também fique nessa situação, tá? Porque a pessoa, ela contamina o meio onde vive. Então a gente tem que sair desse meio e ir para lugares que possam contribuir com você, tá? Lugares, pessoas, marcas, e é isso que a gente tem que estar de olho, certo? Vamos lá falar de um outro ponto, gente. Observe os seus clientes, tá? Então, assim, tudo que os clientes trazerem para vocês de questionamento, de novo, de procedimento, a gente vai começar a observar, tá? Qual que está sendo a necessidade daquele público? Porque muitas vezes a inovação é isso, é trazer algo que o meu público precisa, tá? Que o meu público vai ter condição de fazer, que eles vão prestigiar o meu trabalho, tá? Porque às vezes eu vou trazer algo que eu gosto, mas não é do seu público. A gente tem que ter essa sensibilidade de analisar o que o meu público tá precisando. E elas falam, gente, numa conversa que a gente tem durante o procedimento, as nossas clientes começam a falar sobre algo que está incomodando, certo? Um exemplo que eu vou dar para vocês, gente, olha só. Ano passado, eu comecei a observar que as minhas próprias clientes, elas estavam pedindo muito tratamento para celulite. Nossa, Rudiane, mas você não faz tratamento para celulite? Eu faço. Mas isso não era algo que eu... Pausou um pouquinho aqui, tá, gente? Então, não era algo que eu divulgava, tá? Mas, como elas começaram a me questionar da celulite, eu comecei a falar mais sobre esse procedimento e trazer coisas diferentes pra gente montar um tratamento. E deu super certo, porque eu analisei a necessidade do meu público. Agora vamos supor, gente, que o meu público tá querendo tratamento para celulite. E eu vou lá e trago procedimentos para relaxar. Eu sei que a gente precisa, mas talvez naquele momento eu não vou ter tanto sucesso com esse procedimento porque não é necessidade do meu público. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também de ver o que as pessoas estão precisando,
tá? Porque se elas estão precisando disso, você vai ser referência nesse procedimento para elas, certo? Gente, vamos cuidar que nós temos que desenvolver um bom relacionamento com as pessoas, tá? Com as pessoas que cruzam o seu caminho. Dentro da nossa gabine de estética, dentro da nossa clínica, é claro que a gente vai adotar algumas formas de trabalho que vai fazer com que a gente cresça também. Um grande exemplo que eu dou para vocês é a questão de agenda, tá? Sobre horários. Exemplo, o período que o cliente tem para desmarcar horário. Se o cliente chegou atrasado, né? A gente normalmente tem um contratinho aí sobre os quesitos de fechamento de tratamento, né? O que o cliente vai ter que fazer e tal. Só que, gente, nós não podemos ser rígidas, rigorosas com isso. Nós não podemos criar uma parede entre o cliente e a minha forma de trabalho, tá? Nós vamos colocar para esse cliente a nossa forma de trabalho de uma forma mais sutil, tá bom? Porque a gente tem que ter um feeling, temos que ter um jogo de cintura para tratar o meu cliente. Porque, gente, vamos colocar o seguinte, o cliente de estética não é algo que ele precisa, né? Na nossa cabeça a pessoa precisa, mas não é uma necessidade. Então, se você tem um relacionamento ruim, se você é muito dura em algumas coisas, você pode acabar perdendo aquele cliente, tá? Então a gente tem que cuidar para ter esse jogo de cintura, para ter esse feeling, certo? Porque muitos dos nossos clientes que vêm para nós, às vezes tem algum problema, uma certa depressão, é mais sensível. E às vezes uma atitude que a pessoa não gosta, ele já não volta nunca mais, tá? É claro que os clientes têm que entender a forma que você trabalha, a sua postura, porém eu não preciso ser muito agressivo ao colocar a minha forma de trabalho para o cliente. Então isso é gerar um bom relacionamento, tá? Eu disse para vocês sobre a questão de demitir clientes, né? E a gente tem que fazer isso, gente, quando o cliente não agrega para você, tá? É aquele cliente que sempre quer desconto, é aquele cliente que chega atrasado e quer ter razão. Então isso só vai te desgastar. Tudo que você faz não tá bom. Então assim, se não tá agradando, não é um cliente para estar dentro da sua carteira, porque aquilo ali só vai se desgastar, tá? Então assim, a gente também pode escolher os clientes nesse quesito, tá? Se é um cliente que agrega para sua clínica ou agrega para você, tá? Porque tem muitas pessoas, gente, que sem brincadeira, eu acho que vocês vão concordar comigo, que dá vontade de fechar as portas para aquele cliente, tá bom? Mas a gente não pode ter essa postura, tá? Gente, só dá um alô aí pra mim, tá travando aí pra vocês? Só me dá um feedback aí se vocês estão conseguindo assistir com qualidade. Acho que tá, né? Bom, gente, continuando aqui, tá? Então, assim, muitas vezes a gente deixar de não deixar de atender, mas não fazer, tá ótimo. Tá bom, Marina, Jacinara, que bom, tá? Que apareceu pra mim que travou aqui, tá ótimo. Ah, beleza. Então, assim, gente, tem clientes que não vão agregar pra gente, tá? Então, às vezes é melhor a gente deixar de lado e focar em pessoas que vão agregar muito pro nosso trabalho, certo? Outro ponto que eu vou colocar aqui pra vocês, gente, olha só. Cuidado, muito cuidado ao se envolver em polêmicas. Fazer comentários. Crícia, tá travando muito? Gente, como que tá aí? Melhorou aí pra vocês a conexão? Dá um feedback aí pra mim que a Crícia colocou que tá travando muito. Aqui não está. Tá, então vou continuar aqui. Gente, muito cuidado ao se envolver em polêmicas,
tá? Alguns comentários que não são pertinentes ao nosso trabalho. Exemplo, gente, a gente não publica sobre política, sobre religião e sobre futebol, tá? Isso não publique nada relacionado a essas coisas dentro da sua página, dentro do seu perfil. Não faça isso, tá? Porque quando tem pessoas que discordam de você, isso pode gerar um ponto negativo para você, tá? Então são coisas que a gente não discute, porque cada um tem uma opinião. E se isso é muito pessoal, guarde para você, exponha de uma outra forma para outras pessoas que estejam com mais afinidade, tá? Porque assim, gente, lembra que eu falei de seguir grandes marcas? Vocês já viram a Coca-Cola fazer alguma propaganda dando alguma opinião de futebol, de política ou de religião? A gente nunca viu isso, tá? Por quê? São coisas que não vai agregar para a marca, certo? Então, cuidado com as opiniões que vocês têm sobre esses 3 quesitos. Não publiquem, não falem nada, não coloquem nada relacionado a isso na página de vocês, tá? Tenham a opinião de vocês, mas fique guardadinho aí, certo? Vocês vão evitar problemas, tá bom? Vamos lá pro outro quesito que eu anotei aqui para vocês, tá, gente? Então, olha só, isso é muito importante para você que quer ser referência, tá? Invista na sua marca, invista no seu nome. Primeira coisa, gente, mesmo que você trabalhe sozinho, que você atenda home care, tá? Você tem uma logo com o nome da sua empresa, com o seu nome que seja como profissional? Então você tem que ter uma logo, porque isso é uma forma de como que eu posso falar? Transmitir a sua marca, tá? Para você carimbar as pessoas com a sua logo. Por quê? Quando vocês forem postar fotos de antes e depois, um exemplo, já coloca a sua logo, coloca a sua marca ali, tá? Até para evitar com que outras pessoas utilizem a sua foto para fazer outra divulgação, tá bom? Gente, invista em marketing pessoal. Eu já falei isso aqui para vocês. Invista em você. Mostre o seu rostinho como profissional, falando sobre coisas sérias. Dê dicas de beleza, de saúde, de cuidados de skincare, tá? Então isso vai fazer diferença para quem quer se tornar referência, tá? Então assim, gente, falando sobre investir na marca, eu disse, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem na nossa live, mas que a gente tem que investir em torno de 10% do nosso faturamento na construção da nossa marca, tá? E isso é muito real, certo? Então a gente tem que tirar do nosso faturamento mensal um valor pra gente fazer esse investimento. Por quê? Eu não falei pra vocês que quem não é visto não é lembrado? Então a gente tem que buscar formas de ser cada vez mais visto pelas pessoas, ok? E investir na sua marca é uma delas, tá? Invistam, gente, em tráfego pago pelo Facebook, pelo Instagram. Isso vai dar muito mais visibilidade para vocês, tá? É uma forma excelente de divulgação e dá resultados, gera resultados magníficos, tá bom? Deixa eu falar outra coisa para vocês. Além de investir na nossa marca, na verdade, né? Nós temos que apresentar, gente, um atendimento impecável para o cliente, certo? A gente tem que ser incansável em atendimento. Sabe por que eu falo isso para vocês? Às vezes, o meu produto nem é tão bom assim, o meu serviço, pode ser. Mas se o meu atendimento for bom, você fideliza as pessoas, tá? Através do atendimento. Já tem alguns estudos onde vários especialistas falam que atendimento é 70% da conquista do seu cliente. 70%, gente. Apenas 30% é a qualidade do seu serviço ou produto. Então, assim, nós temos que investir em atendimento, em tratar bem o cliente, tá?
Porque muitas vezes, gente, a pessoa tá ali porque ela quer se lembrar de um momento. A gente tem que criar boas experiências para os clientes, porque é disso que eles vão lembrar. É disso que eles vão lembrar quando for indicar quando for te indicar para outras pessoas, tá? O seu atendimento. E se você tem atendimento e um excelente serviço, gente, você se tornar referência aí na sua cidade, no seu bairro, vai ser só uma consequência do que você está implantando aqui, tá? Ou aí, certo? Então, atendimento e qualidade no serviço, gente, vocês já estão sendo impecáveis. Nossa, Rutina, mas eu tenho um serviço com excelente qualidade. Tá, vamos lá olhar, vamos fazer a seguinte pergunta. Você faça a pergunta para você mesmo. Você compraria o serviço que você faz? Você analisa e você fala, não, com certeza eu compraria o meu serviço, porque é de excelente qualidade. Porque quando você tem autocrítica, você melhora ainda mais os seus serviços, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre crítica. Alguns clientes, gente, é sempre importante você ter uma fichinha de avaliação. Não assim, não de avaliação sua, mas de avaliação para o cliente, tá? Do atendimento, do seu espaço, para ele responder ali para você. Por quê? São através dessas críticas que vai fazer com que você pode melhorar o seu atendimento, o seu espaço, tá ok? Muitas pessoas fazem críticas que não condiz muitas vezes com o que realmente você tem ou que você ofereceu, certo? Mas tudo você aceite, tá? Vamos ser humildes, gente, porque a humildade também faz você conquistar muitos clientes, porque as pessoas, elas gostam de pessoas humildes, tá? Pessoas arrogantes, ninguém quer perto, ok? Então, essa fichinha de avaliação é bem importante para que a gente tenha, e é importante também para que você melhorar cada vez mais o seu trabalho e o seu atendimento, tá? Então, a gente tem que ser impecável em atendimento. Fran, não tô conseguindo acompanhar todos, mas pensa... Ai, que bom, Fran, que você tá gostando. Espero que vocês estejam gostando aí também, tá, gente? Porque eu tô preparando tudo com muito carinho, tá? Já te vejo brilhando ainda mais. Obrigada, Fran, pelo carinho aí, tá bom? Então, assim, gente, primeiro ponto, ser assertivo em atendimento. Segundo ponto, trazer excelência em procedimento, tá ok? Gente, eu não preciso ter o espaço mais chique, não preciso ter o espaço mais moderno, não preciso estar com aparelho de ponta, mas se você tem um excelente atendimento e qualidade no que você faz, as pessoas não vão te trocar, tá? E aí vocês vão implantar aí inovação, trazer algo que possa ser novidade para o seu cliente, sempre tá trazendo uma outra coisinha que seja diferente, tá ok? Porque, gente, as pessoas não vão no seu espaço pela sua recepção moderna e chique, tá? As pessoas vão no seu espaço pela experiência que você pode trazer. Muitas vezes elas vão no seu espaço porque lá tem um cafezinho que só você faz. São coisas simples que trazem experiências diferentes para os clientes, tá bom? Então, assim, gente, isso que a gente tem que buscar. Tânia, tenho você como referência. Nossa, Tânia! Desse jeito eu fico emocionada, tá, gente? Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá? Tô adorando também o feedback, tá bom? Então, assim, gente, nós temos que criar momentos e experiências agradáveis para o cliente, certo? Lá na primeira live eu falei pra vocês sobre o tempo com a pessoa. Então, se a pessoa agendou um horário com você, esteja inteira para ela ali, tá? Com toda a atenção, fazendo o procedimento com excelência e dando a atenção que a pessoa merece, porque é isso que ela está em busca, tá? Isso também é uma forma de você ser referência. Outra coisa, gente, não é porque nós somos invejosas, não é isso, tá? Não quero que vocês pensem dessa forma, mas é algo também que a gente vai tirar a gente um pouquinho da zona de conforto, tá? Estude a sua concorrência. Não é que você vai ficar olhando o que os outros estão fazendo, não é isso.
mas a gente tem que estudar também o que está acontecendo por aí, o que as pessoas da nossa área tá fazendo, tá? Porque se a pessoa ali tem sucesso é porque tá dando certo alguma coisa que tá fazendo. Então a gente estuda a concorrência, não para você ser igual, mas que você cada vez mais seja excelente e implacável na sua área, ok? Isso é importante. Gente, eu já falei para vocês sobre oportunidade, tá? Então, fique de olho nas oportunidades, tá? A oportunidade, ela não bate na porta da gente, mas a gente tem que estar esperando ela, tá? Quando você analisar algo que vai ser importante para você, agarra com todas as suas forças, tá bom? Não fique deixando passar não, que às vezes ela não pode voltar. A oportunidade muitas vezes passa somente uma vez na nossa frente, tá? Então agarre com todas as forças que você puder, certo? E isso, gente, não é só na nossa área, é em todas as áreas, tá? Seja nosso quesito pessoal, emocional e profissional, tá? Então agarre as oportunidades, não deixe ela passar porque ela pode não voltar, tá bom? Vou voltar a falar pra vocês, gente, trabalhe na onde aquele público precise de você, tá? Porque se muitas vezes aquele público não precisa de você, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto e mudar para o público onde cabe a nossa grandeza. Isso eu já coloquei para vocês e tô voltando a repetir, tá? Porque senão é esse o motivo também das pessoas estarem frustradas com a profissão. Fica na mesmice, fica no mesmo lugar, tá? Então a gente tem que ir para onde precisa da gente, certo? Precisa do nosso trabalho, precisa do nosso serviço, porque aí sim você vai ser reconhecida e você vai ser referência, seguindo todos aqueles passos que eu já falei aqui para vocês, tá bom? Agora, gente, um ponto muito importante. Nós temos que tomar decisões. Tomar decisões na nossa vida, principalmente no quesito profissional, é de extrema importância. A gente não tem como ficar em cima do muro ou ficar no meio termo, tá? A gente precisa tomar decisão. Mari, estou precisando fazer isso, tomar decisões? Mari, é isso que você precisa? Certo? Tomar decisões, gente, nem sempre é fácil e nem sempre vai ser confortável, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, que lá na frente você vai ver que você fez a coisa certa, tá? Porque já pensou, se você não toma as decisões que você precisa naquele momento, vai chegar lá na frente e você vai estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e ainda vai ficar pensando, nossa, se eu tivesse feito, tá? Então, assim, gente, a gente não tem como se arrepender do que você não fez, tá ok? Se arrepende do que você fez, tá? Sair da zona de conforto. Mari, isso não é fácil, tá? Vou falar pra você que não é fácil, mas você sair da zona de conforto pode ser muito gratificante e pode te livrar de vários problemas, tá? Então, eu vou acender esse pontinho de interrogação aí em você, certo? Procure tomar as decisões que vai fazer você crescer na sua área e na sua vida, tá bom? Gente, dizer não a muitas coisas, muitas vezes vai fazer com que a gente evite problemas, tá? A palavra não também é assim. Eu vou colocar um exemplo, gente, que vocês todos vão saber, tá? A mãe da gente. Muitas vezes a mãe da gente não fala não pra gente. Fala, né? A gente fica triste, né? Mas depois a gente analisa e vê que é o melhor, tá? Porque se toda vez ela disser sim, pode ser que pra alguma coisa não vai dar certo, tá bom? Então a gente tem que pensar sempre na mãe da gente, tá? Dizer não também faz parte da vida. E outra coisa, vai evitar muitos problemas na nossa vida também, ok? Eu vou falar um exemplo muito assim, que é do nosso cotidiano.
Aquele cliente que pede um desconto estrondoso. Um exemplo, sua limpeza custa 150, a pessoa quer te pagar 75. Se você fala assim pra ele, ele nunca mais vai te pagar os 150. Ele sempre vai te desvalorizar, tá? E o não, às vezes você pode até naquele momento perder os 150, mas numa outra vez que a pessoa puder pagar pra você, ele vai pagar, tá? Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai pensando aqui que vai fazer a diferença na nossa vida, tá? Outro ponto, gente, se dedicar. Rutiane, mas eu não tô me dedicando? Às vezes a gente acha que tá, mas se você for ver uma análise mesmo, não. Nem sempre você tá se dedicando como você deveria se dedicar, tá? A nossa dedicação, gente, depende muito do foco. E quando a gente perde muito foco, a gente pode deixar de se dedicar um pouco mais, certo? Gente, às vezes a gente trabalhar um pouco mais fora do horário, trabalhar no horário de almoço, é uma forma de se dedicar. Não tô falando pra vocês não terem vida e trabalharem igual uma louca, não. Mas a gente tem que ter foco na vida. E o nosso trabalho, às vezes, exige que a gente faça isso, tá bom? Quando você começa a não se dedicar tanto, os clientes percebem isso, tá? Eles percebem isso e aí começam aqueles comentários, né? Ah, virou estrela, ah, ficou rica, tá? Então, assim, gente, a dedicação tem que ser sempre a mesma e para todos os clientes, independente do valor que ele tá pagando, independente da classe social, tá? Que o cliente sente isso, a dedicação, tá ok? Mas eu vou colocar um ponto aqui pra vocês também, gente. Não é todos os dias que a gente tá bem, né? Se por um acaso, né? Ai, eu não tô bem hoje. Aconteceu algum problema que você não vai ter como guardar isso pra você, atenda o seu cliente em um outro momento ou no outro dia, tá? Porque as pessoas também percebem quando você não se dedica tanto para aquele trabalho. E isso pode gerar um aspecto negativo para você. Aqueles clientes que estão sempre ali, que te conhecem, pode até entender. Agora, às vezes é um cliente que vem pela primeira vez e você não consegue dar toda essa dedicação para ele, ele vai sentir e pode nunca mais voltar, tá? Então, a gente também tem que ter o nosso momento, tá? Agora, gente, um outro ponto também que vai entrar na nossa questão de sair da zona de conforto, tá? A gente pode chegar num ponto onde a gente pode se tornar muito grande. Isso eu já falei pra vocês. Então, às vezes, para eu mostrar o potencial do meu trabalho, eu vou ter que mudar de público também, tá? E isso não pode ser doloroso pra gente. A gente pode levar isso como uma dor, porque senão vai fazer a gente sempre ficar ali. A gente tem que usar como evolução, certo? Rutiane, no espaço que eu atendo, eu consigo somente fazer massagem, eu não consigo colocar um aparelho porque as pessoas não pagam. Então, eu vou ficar sempre ali? Se as pessoas não pagam ali, gente, olhem o horizonte e busquem onde elas vão pagar você, tá? Porque senão você nunca vai se tornar uma referência. Se você é pequeno, você não é referência, tá, gente? A gente tem que ser grande, tá? Ser grande como profissional, ser grande como pessoa, pra gente ser referência para as pessoas. E o crescimento também faz com que nós sejamos referência para todo mundo. A gente não pode ficar sempre no mesmo lugar, sempre na nossa zoninha ali de conforto. Agora, se você tá feliz dessa forma, se é assim que você quer ficar, a gente também tá tudo certo, tá? Mas eu tô colocando aqui pra vocês, se você quer se tornar referência, são passos que você vai ter que seguir. Vamos lá, Mari. Rutiane, pode me falar um pouco mais sobre como demitir meu cliente? Preciso demitir alguns. Ai, Mari, essa foi boa, tá? Mari, você vai ter que dizer não para esses clientes, né? Mas fala aí pra mim um pouquinho. Qual que é o problema que você tá tendo com esses clientes? O que é que você acha? Por que você tem que demitir eles? Comenta aqui que eu já respondo pra você, tá?
Gente, o demitir clientes, você vai colocar que você não tem mais horário para ele, tá? Tem clientes que você vai ter que chegar e ter uma conversa, certo? Fala, se o problema é horário, você sempre chega atrasado, gente, você vai ter que colocar para a pessoa que se a pessoa ela tem uma tolerância de 15 minutos para chegar, né, no estabelecimento, isso é uma tolerância universal. Se a pessoa chegar além desses 15 minutos, a gente vai dar duas opções para ela ou para ele. Olha, como você chegou 30 minutos atrasado, eu vou poder fazer apenas o tempo restante do seu procedimento, porque eu tenho um outro cliente na sequência. Eu não posso atrasar esse outro cliente, tá? Ou você tem uma segunda opção, você remarcar o seu horário, tá? Então, assim, gente, são coisas que a gente tem que ter um jogo de cintura, mas tem que fazer, certo? Deixar bem claro, gente, quanto a desmarcar horário, tá? Então, a gente tem um tempo lá que a pessoa pode desmarcar o horário, senão a gente pode dar como sessão realizada. Vem só à procura de promoção, marca e não vem, e nem comunica. Nossa, Mari, esses aí são os piores, tá? Gente, eu já falei pra vocês que quem vem por preço também vai por preço, tá? Uma das formas que você pode colocar para esse cliente, por exemplo, que o valor da promoção, né, ele tem que ser pago antecipadamente, antes de agendar um horário. Então, isso vai fazer com que você possa reservar aquele horário para a pessoa. Aí, se a pessoa falar assim, não, mas eu nem fiz o procedimento ainda, né? Então, você fala, mas eu preciso, para eu reservar esse horário, eu preciso que você passe pelo menos 50% do valor do procedimento para mim, né? Aí você pode colocar, porque assim, eu tive alguns problemas de pessoas que agendaram e não vieram fazer o procedimento, tá? Então, para eu poder reservar para você, eu preciso de uma entrada ou pelo menos do pagamento do valor. A pessoa que quiser fazer com você, Mari, ela vai pagar, tá? Ela vai achar uma forma de fazer uma transferência, fazer um Pix, fazer um depósito. Agora, a pessoa que realmente tem a intenção de não ir fazer o procedimento, ela vai ser irrelevante, tá? Então, isso é uma dica para você sobre a questão da promoção. É uma coisa que deu muito certo pra mim, tá? Quando eu lanço uma promoção e é um cliente que eu não conheço ou é um cliente que eu sei que vai me dar o cano, eu peço que ele tem que pagar 50% do valor ou pelo menos, ou me pagar o valor total para eu poder reservar o horário, tá? Porque é uma forma de você fazer com que o cliente tenha responsabilidade com aquilo também. Que você pode explicar como é uma promoção, eu coloquei apenas alguns horários, então eu preciso de uma confirmação, tá? Então, assim, na maioria das vezes eu peço 50% do valor do procedimento e dá super certo, tá? Então, porque quem quer realmente fazer o procedimento, ele vai fazer a confirmação pra você. Quem não quer, tá? Não vai fazer questão, tá ok? Espero que eu tenha respondido aí, Mari, e te dado uma dica bem legal, tá bom? Então, a postura que a gente tem que ter. Gente, eu vou abrir agora o tempo para perguntas, quem quiser me fazer mais alguma pergunta. Eu espero que eu tenha dado dicas valiosas para vocês, tá? Que são coisas que eu já incrementei na minha rotina, tá? Na minha clínica. E coisas que deram muito certo. Então, como eu coloquei aqui pra vocês que essa maratona, eu vou falar de coisas que deram certo pra mim e de coisas que não deram certo também. Por quê? Pra que vocês não precisem cometer o mesmo erro. Então, que vocês acelerem, né? Que não precisam passar por essas coisas, tá? Então, creio eu que sejam dicas valiosas pra vocês. Então, assim, gente, pra quem... Mais um recadinho aí, tá? Pra quem ainda não entrou no nosso grupo lá, nos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, vai lá no link da minha bio, se cadastra e entre nos grupos, tá? Porque eu tô enviando todos os dias algum material que possa ajudar vocês aí
na prática de clínica de estética ou na sua prática também na sua gabine de atendimento, tá bom? Então não deixem de se cadastrar, tá, gente? Porque às vezes por aqui eu não consigo comunicar todo mundo, tá bom? Meninas, gostaria de ver com vocês quem tem mais alguma pergunta, quer dar alguma sugestão também, gente, do que a gente pode conversar aqui, tá? Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Raquel também, né? Chegaram no finalzinho. Mas vou explicar pra vocês, gente, que essas lives, né? Na verdade, faz parte de uma maratona que eu tô fazendo aqui. Se chama Maratona de Estética Inteligente, onde nós estamos falando de assuntos pertinentes à área da estética, né? Então é para ajudar nossas colegas profissionais a crescerem, para melhorarem a performance profissional de cada uma, tá bom? Seja bem-vinda, Tati, que entrou agora. Raquel, como sempre. Né, Raquel? Então, assim, gente, quem tiver mais alguma pergunta, quiser fazer mais um comentário, eu vou ficar aqui uns minutinhos, né? Que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida também das outras colegas. É bem interessante essa nossa interação, tá, gente? Eu vou colocar pra vocês, gente, que olha, eu tô gostando muito de fazer essas lives. Pra mim tá sendo um crescimento muito grande, tá? Tá compartilhando com vocês esse conhecimento. E tô vendo, assim, tô recebendo bastante feedback, que estão gostando, das lives, que tá sendo útil as dicas. Eu fico muito feliz, tá? Então todo dia, assim, eu fico empolgada pra falar do assunto que tá programado aqui pra vocês, tá? Então, assim, gente, pra quem tá aqui a primeira vez, tá? Vou falar pra vocês novamente, lá no link da bio, se cadastrar pra entender melhor, né? Ou receber os nossos arquivos que eu tô enviando, tá bom? E essa maratona é pra gente conversar muito sobre estética, sobre procedimentos, sobre gestão, sobre como ser referência na área da estética, né? Algumas dicas de marketing aí pra vocês. Creio eu que vai ajudar muito. Tânia perguntou, vai ter no final de semana? Sim, vai ter final de semana, gente. Sábado e domingo nós vamos ter um encontro marcado, tá? Às 19h30, horário de Brasília, e às 18h30, horário aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Então eu aguardo vocês, gente, no sábado e no domingo. Então a gente vai ter um encontro também nesse final de semana, tá? Mari, eu estou amando as suas lives. Ai, que bom, Mari. Que bom que vocês estão gostando, tá? E eu fico muito feliz, tá, gente? Porque eu vou colocar uma coisa aqui pra vocês, que o tempo, ele é precioso, tá? Então, assim, é um tempo que eu tô dedicando pra vocês e que vocês estão dedicando pra mim também. Então, eu fico muito feliz com isso, tá? Carol, muito conhecimento, as lives estão demais. Nossa, Carol, muito obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Gente, ó, vou pedir pra vocês compartilhar aí com as suas amigas, colegas de profissão, tá? Pra assistir as nossas lives. Creio eu que vai incrementar muito pra todas vocês, tá? E eu fico muito, muito, muito feliz pelo carinho que vocês estão me dando também, tá? Bom, gente, eu acho que por hoje foi esse o recadinho que eu quis dar pra vocês. Espero que ajudem muito vocês, tá? Que é com muito carinho que eu tô fazendo isso. E nós vamos ficando por aqui hoje, tá bom? Então, boa noite pra todo mundo, bom final de semana. E não esqueçam que amanhã a gente tem um encontro marcado, tá? Um abraço pra vocês.